JB, hoje eu continuo Olhos nos Olhos, conforme eu prometi semana passada, com o médico, psicólogo e constelar, que veio para nos dar uma verdadeira aula, nos dar todos os esclarecimentos sobre o método psicoterapêutico constelação familiar. Hoje tão usado entre nós, hoje tão falado e que tem feito tão bem a tantas pessoas. Continua aqui Olhos nos Olhos com o super expert no assunto, Dr. Roberto Debski. Olha, não tenho como agradecer. Eu sei que você largou seu consultório, veio ficar conosco, pôde continuar aqui conosco, que para nós é um prazer. É um prazer estar aqui novamente e poder falar sobre esses assuntos que são tão apaixonantes, né? Eu gosto tanto de estudar e de praticar a constelação familiar e todas as atividades que buscam a cura, então é um prazer poder estar aqui divulgando o seu programa que é tão divulgado e tão conhecido. Obrigada, meu querido. Bom, eu, como falei para você no programa passado, eu não fiz a constelação como muitos dos nossos telespectadores. Mas eu converso com você sobre a minha ótica, observação dos fatos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu escuto muito dizer assim: nossa, ela teve ou ele teve o mesmo destino dos pais. Onde isto se encaixa na constelação familiar? Olha, isso é uma coisa profundíssima, sabe? É tão interessante porque a gente fala que isso tem a ver com o equilíbrio de troca nas famílias. É uma outra lei, daquelas leis sistêmicas que a gente falou. Você falou. Você falou duas no primeiro programa. Falei da hierarquia, que é a ordem de chegada no sistema, né? Eu falei que é do pertencimento, que é do pertencer, e tem a lei do equilíbrio de troca. Exato. Que, assim, o que nós falamos que em todas as relações, em todos os relacionamentos, precisa haver uma troca equilibrada. Se a gente fala de uma relação de casal, por exemplo, uma parceria, os dois têm que dar e receber ao mesmo tempo, né? Ou alternadamente, simultaneamente. Você não pode ter uma relação em que um dê e o outro só receba. Perfeito. Porque essa relação fica descompensada e ela tende a se romper. E geralmente se rompe quem recebe muito e não dá, porque se sente muito devedor. Então, Perfeito. nessa do equilíbrio de troca. Na troca entre pais e filhos, é uma troca diferente. A troca de parceiros é uma troca horizontal, de equivalentes, pessoas equivalentes. A relação pais e filhos é uma relação vertical. Ou seja, os pais dão e os filhos recebem. Porque a fonte da vida, a energia da vida vem dos pais para os filhos, para os netos e assim por diante. Sim. Acontece que muitos filhos se sentem muito devedores desses pais por conta de terem recebido tanto, que foi a vida. E eles querem retribuir. E é impossível você retribuir uma coisa que é tão grande quanto a vida. Sim. Né? Então muitos jovens, muitos homens e mulheres se sentem presos à família de origem. Se sentem leais porque acham que tem que retribuir o que receberam e não tem a força e como eles ficam ligados ao passado, que é a família de origem, não tem força e energia para ir para adiante. Então são aqueles casos que a gente chama às vezes de síndrome da porta giratória. Sim. Que eles saem de casa, vão para a vida e de repente acabam retornando e ficam novamente com os pais. Porque eles sentem que não tem a força para ir para a vida. Faltou essa força. Eles ficam muito ligados na família de origem. Entendi. Qual é o papel da família de origem? É criar os filhos, ensinar as funções pai, função mãe, que são além de pessoas, existe a função mãe e a função pai. Sim. Que às vezes até não são nem feitas pelo pai e pela mãe, quando acontece uma morte ou algum caso assim. Mas precisa existir. A função mãe é você ensinar para a criança o carinho, o aconchego, o afeto, a segurança, a proteção. Então é uma energia que traz. E a função pai é uma energia que empurra para a vida, que mostra o que é diferente, mostra o mundo, que dá a motivação para ir adiante. E essas duas energias têm que ser bem vividas, essas funções pelo jovem. E aí ele tem força para ir adiante. E aí ele pode encontrar uma parceira, um parceiro, e através da sexualidade, que é uma energia que dá essa força para fazer esse novo casal e eles criarem uma nova família. Tanto que é interessante que o nome sexualidade vem de seccionar.
que é seccionar o quê? Seccionar a união dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, seccionar, entre aspas, da sua família de origem, que através da energia da sexualidade se une um novo casal e eles vão para a vida criar a sua nova família, juntando o padrão de cada uma dessas duas famílias, né? Porém, quando não consegue ser feita isso, quando não é bem vivida essa função pai e mãe, e acontecem as dinâmicas familiares disfuncionais, muitas vezes esse homem e essa mulher se sentem ainda presos e não conseguem, eles ficam leais à família de origem. E depois aí vem essa história, o mesmo destino dos pais. Exatamente. Que eu acabei de lhe perguntar. Então, se você tem um pai ou uma mãe que, por exemplo, não conseguiram ter sucesso profissional ou tiveram muita dificuldade, aí tem aquelas crenças familiares, não, para ter sucesso profissional é tudo muito difícil, dinheiro é muito difícil, enfim, né? Vem a resposta aí, imediata. Esse jovem acaba repetindo, crescendo e repetindo esse padrão e não conseguindo sair dessas dinâmicas. Eu mesmo na relação digamos, familiar, de casamento, dessas coisas, daí. Aliás, porque é a história do destino. Exato, por isso que os casais também têm problemas afetivos. Exatamente. Debski, por que as pessoas sofrem tanto por amor? Esse foi o tema de uma palestra que eu dei, inclusive, semana passada, né? Não diga. Exatamente, as pessoas sofrem por amor porque, na maioria dos casos, elas não encontram o seu lugar na vida. E o seu lugar na vida é o lugar de onde a gente vem. Por exemplo, eu sou filho dos meus pais. Eu sou filho dos meus pais, sou neto dos meus avós. Se eu me encontro preso numa dinâmica familiar, tipo assim, não, eu preciso cuidar dos meus pais, eu preciso resolver os problemas que eles têm, eles não conseguem, eu estou assumindo uma posição que não é a minha, não é o meu lugar. Se eu, por exemplo, eu vi sempre meus pais brigando, por exemplo, aí eu tinha que intervir, tinha que separar a briga, decidir o que um vai fazer, o que o outro vai fazer. Na verdade, eu não estou no meu lugar de filho, eu estou assumindo como se eu fosse pai dos meus pais. Ou mãe. Ou mãe ou pai dos meus pais. Então eu estou fora do meu lugar. Se eu estou fora do meu lugar, eu não consigo assumir uma relação, porque a minha relação começa a partir do lugar natural que eu tenho, que é o de filho nesse sistema que pode ir adiante. Se eu estou preso a uma dinâmica da minha família de origem e eu trago isso para a minha relação com a minha parceira, e ela também traz os problemas dela, as ligações disfuncionais que ela tem com o sistema dela, nós não temos como criar uma união forte, uma nova parceria que vá para a vida de uma maneira saudável. E o Freud já falava isso, né? Quando a gente casa nós e os pais também. E a gente traz essa dinâmica e precisa ter muita consciência para poder olhar para tudo isso e sair dessa família de uma maneira saudável. Não significa que você vai abandonar a sua família. Evidente. Você vai cuidar, você vai fazer o que for preciso, porém, você tem que estar no seu lugar, a sua parceira, o seu parceiro tem que estar no lugar dele. E através dessa energia da sexualidade, da criação dessa nova parceria, você vai poder levar isso adiante e para os seus filhos dar o mesmo destino, fazer com que eles também levem adiante. Senão vem aquela velha história, eu não tenho sorte no amor. Exato. Não é essa frase? Aí eu mais repito, comum. Eu sempre encontro pessoas do mesmo jeito. Falo, nossa, né? Eu só encontro pessoas que me traem, que não me fazem feliz, né? Como se o outro tivesse que me fazer feliz. E não a própria pessoa. E a pessoa olha e fala, nossa, eu já encontrei, sei lá, teve 3 casamentos, 4, 5 casamentos e não consigo encontrar uma pessoa. Aí a gente pergunta assim, quem é que estava em comum em todas essas relações? Sou eu, né? É verdade. Quer dizer, eu tenho só as pessoas é que são as responsáveis. Então tem a lei, chama-se os maridos lei, mudaram as mulheres, mas chama-se aquela a lei do 50% é nas relações, 50%. Claro. Então toda relação é 50% cada um. Não existe culpados e inocentes, porque isso aí é uma relação infantil. Quando você fala assim, eu sou inocente, o outro é culpado, eu fui traída, o outro me traiu, isso é uma relação infantil, imatura. É a gente não olhar realmente para o que aconteceu nessa relação. É verdade. Agora, eu digo assim para você, quem é considerado família, de acordo com a constelação familiar, vai até onde? Então, a família, a gente fala o núcleo familiar, esse sistema mais próximo, são os pais, os avós, às vezes os bisavós, inclusive não é só a família de sangue. Porque, por exemplo, os ex-relacionamentos dos nossos pais, se eles tiveram relacionamentos antes de se casar, por exemplo, também fazem parte do sistema familiar. Se nós tivemos uma relação
amorosa muito forte, ela também faz parte para toda a vida do nosso sistema familiar. E aí as pessoas rompem. Se foi casado e divorciou. Se foi casado, divorciou. Se não foi casado porque a vida não se importa com papel. Mas se você mora junto, você teve um vínculo, esse vínculo, essa pessoa faz parte. E a gente olha aqui, percebe que as relações hoje muito, quando se separa mal na maioria das vezes, com brigas, com rancor. As pessoas até brincam e falam falecido, a falecida. Não existe falecido e falecida, não é? E a gente vê tantos dramas familiares acontecerem daí para frente, quando as pessoas se separam com dores, com rancor, e muitas vezes isso vai para os filhos, aí as questões de alienação parental. Então, se você se separou, por exemplo, vou dizer, se eu me separei e nessa minha nova relação que eu tenho, não for visto que a minha primeira parceira, por exemplo, ela chegou antes, ela veio primeiro. Então tem que ser colocado no lugar, no sistema familiar, vai fazer parte para sempre. Então se a gente não honra esse papel dessa pessoa que esteve antes se relacionando conosco ou com o nosso parceiro, você não quer olhar para isso, isso é uma exclusão também. Entendi. E muitas vezes nosso filho vai se identificar com essa pessoa que não foi incluída, que foi excluída. Olha que interessante. Pois interessantíssima. E não é nem de sangue, não tem nenhuma ligação de sangue. Com o filho dessa pessoa? Também faz parte do sistema. Se essa minha relação anterior teve filhos, eles vieram antes. Eles chegaram antes no sistema. Então, o vínculo nas relações anteriores sempre é mais forte. Pode ser que o amor nessa relação seja muito mais forte, mas o vínculo, quanto mais precoce aconteceu, é maior. Então, a gente vê isso na prática. Por exemplo, se você casou 1, 2, 3 vezes, a quarta já é muito mais fácil separar. A primeira foi muito mais difícil, porque o vínculo sempre nas primeiras relações ele é mais forte e o vínculo vai ficando mais fraco, porém a relação pode se tornar um amor muito mais intenso. É diferente o vínculo do amor. É verdade. Como você está vendo agora nos tribunais, nas salas de audiência, na justiça de uma maneira geral, a constelação familiar? Ela tem entrado de uma maneira muito importante no judiciário. Aliás, eu esperava que as constelações fossem entrar com muito mais força primeiro na psicologia, mas estão entrando com muita força no judiciário, inclusive se tornando legais e oficiais. Houve uma boa matéria no Fantástico há meses atrás, há meses já, né? Quase vai fazer um ano. Essa matéria mostrou que no judiciário, na mediação de conflitos, na justiça restaurativa e tudo mais, você tem tido o uso, a aplicação das constelações familiares. Então, para dar um exemplo, casos de guarda de pensão, de todas essas questões que sempre geram muito conflito, que não tem nada a ver com o caso. Debs, que morosidade, é uma loucura. Não, mas é o conflito das famílias. As famílias brigam tanto, mas e não é por causa daquilo. Se resolver dessa maneira, acaba também com a morosidade. Além do conflito familiar, vai Exato, resolver. Mas por que existe esse conflito tão forte? Não é por causa da pensão. Não é por causa da separação, é por causa das disputas e das dores e do desamor que acontece, não é? Então, a constelação familiar vem sendo usada na fase pré-judicial, antes do julgamento, e a efetividade é mais de que 80%, 90%. Então, não chega, a maioria dos casos não chega nem a ir a julgamento, porque você olha para aquele sistema e você pode enxergar e perceber de onde vem o problema. E olhar para isso tudo com um amor que resolve, não é? Então, não é porque as pessoas se separaram, não é obrigatório que você fique a vida toda com uma pessoa, mas essa relação ela tem que ser olhada, tem que ser respeitada, porque ela aconteceu. E quando você consegue olhar dessa maneira, que é com o amor em ordem, aquilo vai para frente de uma maneira saudável. E os filhos são os maiores beneficiados. Sem dúvida, né? São os que mais sofrem. Quando há os problemas, são os que mais sofrem. A alienação parental é um problema gravíssimo. Para mim foi uma surpresa essa questão também no Poder Judiciário, porque as decisões são tão fechadas, são tão demoradas para acontecer, para evoluir, e a aceitação da constelação familiar foi muito grande, realmente. Nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso tempo. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a introdução da constelação familiar e de outras mais 9 ou 10 tratamentos alternativos no SUS.
como você vê isso? Está avançando? Vai acontecer? Então, isso já acontece há muito tempo, na verdade, né? Já desde 2006, nós temos o PNP, que é o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Perfeito. Em 2006 foi introduzida a homeopatia, acupuntura, antroposofia, né? Inclusive a acupuntura e a homeopatia são especialidades Impostação médicas, de mãos, né? Essas foram as primeiras. Ano passado, ou retrasado, foram colocadas mais algumas, se não me engano, 10 ou 12. E esse ano agora, faz poucas semanas, foram introduzidas mais 10 práticas integrativas. E é importante falar que não são alternativas, porque é um nome muito comum falar medicina alternativa, prática alternativa não existe. Perfeito. Porque alternativa é uma palavra que fala assim, ou você faz isso ou você faz aquilo. E o sentido de você ter é completamente oposto, é você integrar. Então a gente fala práticas integrativas e complementares, ou Perfeito. seja, elas não vêm para substituir o tratamento psicológico, o tratamento médico, muito pelo contrário. Ela vem para agregar, para trazer valor para esses tratamentos, não é? E não substituir. E eu vejo isso com bons olhos, porque a gente precisa estar aberto para as novas possibilidades, para fazer trabalhos, fazer pesquisas, para ver os efeitos benéficos que essas terapias têm a agregar. Porém, a gente vê que o problema hoje em dia do SUS é muito grande. A falta de verba, a má gestão, todas essas questões fazem com que haja falta do básico. Então a gente não tem muitas coisas que deveriam ser básicas, leitos vagas, medicamentos vagas. Então gerou uma polêmica muito grande, porque fala, poxa, não tem dinheiro, financiamento, verba ou gestão adequada, nem para o que é urgente, como é que você vai colocar outras práticas, não é? Exato. Integrativas. Então tem toda essa questão de onde virá a verba para isso. A princípio elas estão locadas no programa de atenção básica à saúde, de atenção primária à saúde, que é a medicina de família. E dentro da medicina de família, essas práticas vão ser inseridas dependendo da gestão local, de uma série de fatores. Então, para isso acontecer na prática, vai demandar muito tempo ainda. E vai ser um passo a passo. Não é? Devagar se chega devagarinho, lá. mas como eu te comentei no começo, a acupuntura, que é uma especialidade médica já desde 1999 no Brasil, e desde 92 faz parte de um ato médico. Antes disso, quando eu era estudante ainda, houve uma votação na Associação Paulista de Medicina para dizer se a acupuntura serviria ou não para a medicina, você vê. E depois de alguns anos ela virou uma especialidade médica, e é uma ciência milenar, né, que vem sendo estudada há tanto tempo. Então a gente vê como uma abertura. A gente não pode ser preconceituoso, fechado. Vamos ver, o que provar o seu valor vai ficar, o que não provar não vai ficar. Não vai ficar. Preconceito em nada. Isso mesmo. Obrigada, Roberto Debski. Eu que te agradeço. Sucesso. Boa sorte pra nessa nós. Caminhada, tá? Muito obrigada mais uma vez. JB, eu acabo de conversar com este médico fantástico, psicólogo, constelar, que veio nos dar uma aula sobre constelação familiar. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo, e eu aqui me despeço do Dr. Roberto Debski também. Obrigada, até o próximo programa.